eram épocas difíceis, essas em que absolutamente tudo existia em escassez, desde a alimentação até as vestes, forçando Jane a viver como um índio. Morava somente com seu pai numa tapera vulnerável, feita de palha e habituada num lugar calmo, praticamente inóspito. Como de costume, ele saiu para caçar em meio à tarde. Pacientemente ela esperou, enquanto fazia suas pequenas tarefas de rotina e brincava só, como uma criança comum de 10 anos. Só que toda a noite decorreu e o pai da menina não chegou. Era uma situação estranha demais, porém era pequeno o bastante para deixar passar sem muito desespero. Resolveu dormir, acreditando que ele fosse aparecer no dia seguinte. Mas nem mesmo quando ela levantou, junto com os primeiros raios de sol, isso não aconteceu. Incansável, esperou um pouco mais, estendendo pelo dia inteiro uma agonia sem fim. Mas nada aconteceu. Ao invés disso, ela se viu numa situação apertada demais. A ansiedade tirava toda a paz da sua cabeça, a impedindo de fazer o principal por si, enquanto o homem não retornava, que era, no mínimo, conseguir se alimentar. Mesmo criança, não era nada boba. Sabia fazer fogo e pescar, ambos com grande jeito. Era só questão de conseguir acalmar o próprio coração e organizar os pensamentos. Deve-se dizer que isso custou demais. Precisou pôr na própria cabeça que se pudesse fazer algo para comer, ele voltaria por sentir o cheiro. Deu seu melhor, até nos detalhes. Uma semana inteira, e ela seguiu sem um mínimo sinal sequer. Por mais que doesse e machucasse, ela não desistiu de esperar pelo pai sequer um dia. Sempre preparava o que podia, como conseguia, comia sua parte e esperava. Os meses pareciam ter se arrastado por um tempo, mas de repente agiram logo, indo cada vez mais rápido, até trazer 1, 2, 3 anos inteiros. Era fim de tarde e Jane estava esperando o pai voltar. Não interessava o tempo que ela já tinha deixado de contar. Só queria um retorno. Por um momento, quando se levantou para entrar um pouco, uma figura alta surgiu por perto das árvores. Ela regalou os olhos, tendo um choque tão repentino quanto a sombra masculina que surgia diante. Não conseguiu se mover. Talvez fora o choque de ver alguém depois de tanto tempo e acreditar que fosse quem ela tanto esperou durante os anos que passaram. Só que nunca se sentiu tão estranha quando percebeu que jamais houvera visto aquela pessoa. E para piorar, não gostava nada do olhar que ele carregava. Onde antes parecia existir uma boa sensação, havia se transformado num clima congelado ao redor. O desconhecido avançava enquanto a menina sequer se movia. Custou pouco para que ela entendesse bem, não exatamente, mas o bastante, para que corresse distante dali. Foi perseguida de imediato, conseguindo ouvir o som dos passos pesados na sua cola e a mão agarrar a ponta do vestido puído que mal cobria seu corpo direito. Felizmente, pela má qualidade do tecido, este rasgou-se logo e Jane não virou para trás um segundo sequer. Permaneceu correndo enquanto tinha força, abandonando qualquer pensamento de esperança que ainda pudesse existir ali, dentro do seu coração. Parou com uma queda, incapaz de ter reparado seu limite. Levantou tão depois, os olhos ainda regalados, e agora o rosto molhado pelo choro. Deu passo sem contar, até notar outra pessoa. Era uma mulher. Vestia-se simples e estava na beira de um tanque com várias roupas ao lado. Assim que encarou o estado da menina, abandonou o trabalho e correu para olhar de perto o que acontecia. Não durou muito para estarem dentro da casa, enquanto um copo de água já vazio descansava nas mãos da menina. Gastou mais tempo olhando sem reação para as paredes do que explicando o que aconteceu. Conversar não era comum.
ainda mais com a quantidade de crianças a olhando com curiosidade. Ainda assim, foi chamada pela mulher para ficar ali, morando junto com ela. E a menina não notou de imediato o quão complicado seria manter tantas pessoas com tão pouco. Descobriu com o passar do tempo, nos momentos em que dividir o que havia parecia uma tarefa um tanto quanto complicada e tensa. Era uma mistura de apreensão, tristeza e talvez, só talvez, a contínua sensação de um espaço que continuava vazio. E Jane não era boba, nunca foi. No meio da noite, passado pouco mais de 3 semanas que ela morava ali, que ela simplesmente arrumou as poucas peças de roupa que havia ganhado e foi embora, sem olhar para trás mais uma vez. Não sabia se deveria se sentir mal, mas existia um sentimento de gratidão por aquelas pessoas. Só não sabia identificar ao certo e esperava que eles conseguissem uma vida melhor, enquanto ela própria buscaria a sua. Seguiu o curso de um rio estreito. Não era como se soubesse exatamente para onde estava indo, mas assumiu que não tinha mais o que perder senão a sua vida. Demorou até que encontrasse pedras para fazer fogo e esperar que o dia clareasse para continuar procurando qualquer lugar que servisse para se proteger da chuva, do sol e também dormir, que no caso era o cansaço e que tinha obrigado a fazer agora. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que sentiu foi um toque peludo debaixo das suas pernas. Agindo rápido, agarrou com força e puxou dali, ouvindo um ganido assustado, até estar de cara com um filhote, muito provavelmente um cachorro. Desfez a expressão alerta e substituiu pela surpresa, afrouxando o aperto que fazia e soltando o animal pequeno, que como se nada houvesse acontecido, voltou para o espaço onde estava dormindo antes, sem maiores preocupações. Era uma situação que causaria graça, mas ela simplesmente não tinha ideia de como reagir diante daquilo, por mais que houvesse sentido vontade de tocar naquela coisa pequena novamente. Levantou, ignorando e começando a arrumar a bagunça que fizera à noite. Sabia que rastros eram a última coisa que deixaria para trás. Porém, quando começou a seguir a mesma rota do dia anterior, notou que alguém não estava disposto a deixá-la ir sozinha. Continuou indiferente, até perceber o quão adorável era ver o cachorrinho tropeçando em si mesmo, a fim de conseguir acompanhar a menina. Foi tirado do chão pela própria, que não aguentava mais ver tanto desastre em um só ser. Só que não estava contando com o fato de que tudo que ela comesse fosse precisar dividir com a insistente criatura barulhenta. Encontrou mais tarde uma espécie de gruta e considerou que a sorte era imensa. Um lugar totalmente vazio e silencioso, sem o mínimo sinal de que alguém havia pisado ali nos últimos 10 anos. Os únicos perigos de se abrigar em um lugar como aquele eram animais um tanto quanto perigosos. Uma cobra, por exemplo, poderia aparecer quando ainda estivesse dormindo. Ainda assim, era sua única opção, e dela fez sua melhor escolha. Saía na calada da noite para caçar coisas pequenas e que daria conta de pegar sem muito trabalho. Só precisou caprichar um pouco mais à medida que o cachorro crescia. Sim, ele ainda estava lá. Raramente fazia barulho, o que era um alívio, sem contar que parecia estar aprendendo a ir atrás da sua própria comida. Mas, de todos os fatos, a melhor parte era a companhia. Era o carinho engraçado que ele oferecia sem nunca esperar nada de volta. Era genuíno e sincero. Assim como voltou de uma curta tarde de caça, pegou o cão montando guarda na entrada, já saindo para recepcionar a dona dali com uma animação sem fim. Descobriu ser ainda melhor quando foi acordada no meio da madrugada com os latidos altos. Eram estranhos e intencionais. Foi pouco até ela ver a cobra se arrastando a alguns centímetros de distância, tendo tempo suficiente para puxar com uma das mãos e dar um fim nela. Aprender a se defender usando apenas a força bruta. Coisa que não adiantaria se não tivesse alguém que a avisasse. Sorriu de forma mínima, se sentindo estranhamente bem, mesmo que tivesse acabado de matar uma cobra. O tempo parecia decorrer numa monotonia sem fim.
Ao mesmo tempo em que havia uma mínima animação, por ser rotina, era o habitual. E o habitual confortável, pois assim não precisaria temer mais ninguém que quisesse fazer mal a ela. Porém, durante uma das suas saídas, acabou encontrando alguém. Há quanto tempo não viu uma pessoa? Automaticamente teve noção do lugar. Claro, havia se afastado do lugar habitual onde pescava e foi atrás de algum onde pudesse encontrar mais peixes. Esse não era o maior problema. De costas, notava-se um homem e, sem ter a mínima noção de idade ou quão essencial isso era, começou a sair de forma mais silenciosa possível, na intenção de sumir como se nunca estivesse aparecido ali. Só que, como nem sempre as coisas saem como queremos, a pessoa da qual Jane tentava escapar virou normalmente, mas alterou a expressão ao perceber que não estava só. Na mesma hora ela pretendeu correr, mas não fez. E pela primeira vez na vida não soube reagir. Permaneceu imóvel e com os olhos arregalados na direção do homem, que na verdade era um moço. E nem isso, um menino. Não devia ser muito maior que ela. Tinha roupas tão puídas quanto as dela e apresentava um olhar nem um pouco intimidador. Pelo contrário, parecia ter se assustado também. Mas fora isso, carregava uma aura muito mais leve, de alguém que não teria coragem de machucar uma pessoa. Um olhar de alguém que tinha encarado tanta coisa quanto ela. Demoraram a perceber que tinham desfeito a pose de defesa e que apenas se encaravam agora. A comunicação parecia desnecessária naquele momento. Saíram do transe quando o cachorro de Jane apareceu e imediatamente ela soube que o pequeno, que já não era mais tão pequeno assim, iria rosnar para o menino recém-aparecido, só que acabou se enganando. O cachorro encarou por um curto momento e deitou no chão, com a total falta de preocupação. Aliás, não tinha por que tê-la agora. Ela não teve uma reação. O garoto, por sua vez, parecendo confuso demais, deu alguns passos para trás e correu. Jane foi embora de mãos vazias, mas pensando na sorte de não ter sido seguida e se chegaria a ver de novo a pessoa. Nem passava mais pela sua cabeça os peixes que deveria buscar. E o menino corria, não tanto como antes, e nem mesmo tinha ideia do porquê decidiu agir assim. Mas já estava feito. Era tarde demais para voltar atrás, de qualquer maneira. Parou para pegar fôlego e apoiar as mãos nos joelhos, encarando sua casa a poucos metros à frente. Ao menos poderia chamar assim, por mais que tivesse um aspecto tão bagunçado. A fez sozinho, com a mínima ajuda dos dois irmãos pequenos. Mínima, pois pela idade eram praticamente incapazes de fazer algo que fosse tão grande, mas não deixava de ser significativo. Afinal, de tantas pessoas que haviam em sua família, tudo que restou foram seus dois irmãos, dos 10 que haviam. Lembrava bem do desastre. As cenas de homens altos chegando de repente, incendiando a casa e levando os únicos pertences que poderiam ter, era perturbador demais ainda. Não mais que ouvir os gritos, as pessoas gritando. Enquanto o mais velho conseguia obedecer à mãe, pegar os dois e correr para o mais longe que aguentasse. Um pouco antes disso acontecer, lembrava vagamente de uma moça. Uma moça que houvera surgido do nada, aparecido em sua casa e por um tempo ficou. Era calada, fazia muito e comia pouco. Parecia até ter medo de se alimentar. Não a julgaria. Talvez, sendo uma possível estranha, seus pensamentos sobre intrusão deveriam ser distorcidos. Porém, jamais sabera dizer o que aconteceu com ela. Assim como os outros, tentou retornar no fim do dia seguinte, mas tudo o que encontrou foram cinzas e manchas vermelhas no chão. Não gostava de tentar imaginar também. Lembrou da moça somente por ter visto aquela, do mesmo lado onde costumava pescar sempre. Usava uma roupa azul, rasgada em alguns cantos, mas parecia estar em boas condições para durar mais alguns anos. Tinha os cabelos num tom castanho claro, cacheados e bem bagunçados até. Caíam pelo rosto algumas mechas e os olhos, tão bem claros quanto os fios, estavam arregalados. Tinha um rosto bonito, mas perdeu tempo de pensar nisso quando lembrou que tinha as mãos vazias ainda,
e teria que voltar. Lembrou de torcer para que ela não estivesse, e não soube bem o que sentir quando realmente não a viu por lá. Bem, Jane acabou optando pelo mesmo lugar de sempre, mesmo ciente de que pegaria peixes menores e que custaria mais tempo a ela. Não tinha escolha mesmo. Não, por enquanto voltar lá não era opção. Mas o tempo passa e as coisas mudam. Talvez tenham se decorrido alguns dias, quem sabe 3, até que ela voltasse ao lugar e visse o mesmo garoto de antes. Não se espantaram tanto quanto da primeira vez, mas ainda assim era esquisito. Tentando ignorar, ela se abaixou na água, imitando a mesma pose que ele fazia. Não intencionalmente, até porque era parecido bastante para soar como uma imitação. Ambos estavam ali com o mesmo intuito. E vamos dizer que pescar usando somente as mãos exigia um pouco de praticidade. Era inegável que mantivesse uma boa parte da atenção concentrada um no outro. Era uma boa divisão, pois mesmo que não conseguissem sentir qualquer tipo de ameaça vindo, a ideia de parecer vulnerável não era nem um pouco agradável. Não saberia dizer porquê, mas chegou um certo momento em que ela acabou ouvindo a voz do menino, que estava claramente frustrado. Achou graça e deixou escapar a sua também. Perguntou se estava muito difícil. Uma reação surpresa era de se esperar, logicamente. Mas mesmo que houvesse acontecido, ele respondeu, um sim sonoro e bem menos chateado que o som emitido anteriormente. Era agradável e bom de se manter. A conversa foi boa, aquele pequeno diálogo, começado por Jane, desenvolveu risadas curtas e mais algumas poucas frases, até que ele fosse o primeiro a ir embora. Antes de ir também, ela verificou se não estava sendo seguida. Era um padrão que havia adquirido há muitos anos, mas se sentia levemente mal por fazer isso agora. Dava a impressão de que desconfiava dele, e isso não era uma verdade. Porém, repetiram isso durante outras vezes, nem sempre consecutivas. Eram encontros esporádicos, e a vez em que caíram dentro da água tentando pegar o mesmo peixe se tornou inesquecível e divertida. Ainda assim, não era simples. Contar onde morava de uma hora para outra. Claro que não. Precisaram de tempo para entender as dores um do outro, os medos que carregavam e a história em comum que ambos possuíam. Foi uma curiosa surpresa e talvez levemente assustadora. Descobrir que um dia já estiveram tão próximos, mas que nenhum conseguiu recordar disso. Em troca, tinha aquela afinidade inicial que impediu o ataque de defesa. Era bom. A partir daí, foi descobrir o que ambos sentiam. Foi criar coragem para contar os segredos que existiam e firmar um laço forte que vinha sendo moldado pelos dois, com tanto cuidado. Tiveram o primeiro beijo dentro da água, durante a noite. Era uma época quente e o céu estava estranhamente mais bonito que o normal. Prometeram permanecer juntos para sempre e acabar com a solidão que durante muitos anos consumiu ambos sem que soubessem. Ficariam juntos mesmo que tudo fosse tão difícil. Afinal, coisas maiores o aguardavam em um lugar distante.